Olá, meu nome é Liana, sou doutoranda em Tecnologias da Comunicação e Estéticas no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ e também atuo como montadora e diretora em projetos para cinema e televisão. Essa comunicação que apresento hoje aqui é parte do terceiro capítulo da minha dissertação de mestrado, defendida em 2018 no programa de pós-graduação em Estudos Contemporâneos das Artes da UF. O objeto em questão é a instalação Fever Room, do tailandês Apichatpong Weerasethakul. Ele é mais conhecido como um diretor de cinema. Nesse ano até ele ganhou o prêmio em Cannes com seu novo filme, Memória. Mas ele também tem um vasto trabalho com instalações. Fever Room foi montada pela primeira vez em 2015 e já circulou em diversos países. O trabalho consiste basicamente na inversão do modelo de exibição convencional do cinema. Mesmo no seu trabalho no cinema convencional, de único canal e tela frontal, o Apichatpong sempre procura criar imagens e sons para além de uma narrativa linear, visando a imersão do espectador. Em Fever Room, esse interesse ganhou outra potência. A narrativa e a própria imagem dão espaço ao corpo daquele que agora não apenas assiste, mas participa da obra. O próprio Apichatpong restringiu o acesso a imagens desse trabalho. Então tem um certo clima de mistério em relação a ele. Quando eu escrevi esse texto tinha muito menos imagens do que hoje. Então estou podendo trazer coisas mais interessantes para vocês poderem ter uma noção melhor do que é esse trabalho. Bem, ao entrar na sala de exibição, o público não é encaminhado a sentar em cadeiras ou poltronas, como normalmente acontece em uma sala de cinema. O público é orientado a sentar ou deitar até no chão. E aí começa um espetáculo de luz e projeção, som e fumaça. Naquilo que em entrevistas o Apichatpong diz se tratar de uma mistura de cinema, performance e instalação. Nas imagens projetadas na tela à frente, vemos personagens que parecem estar dormindo e deles ouvimos em voz off suas memórias e sonhos. Depois, duas telas descem nas laterais da sala, uma de cada lado do público, envolvendo. E um pouco depois uma outra tela surge, dessa vez acima da primeira tela, a frontal, como se ela se desdobrasse em duas. No momento seguinte, surge a imagem de um homem em uma caverna escura, cheia de pedras e estalactites. Ele carrega uma tocha com a qual vai iluminando as paredes desse lugar, revelando gravuras primitivas. Depois, esse homem dentro da caverna pega no sono, e novamente há uma mudança no espaço de exibição. As telas são suspensas e as cortinas atrás delas se separam, de forma que o público se dá conta de que está em uma sala convencional de teatro ou cinema, só que ao contrário. Apichatpong coloca o espectador no palco, de frente para as cadeiras vazias da plateia, de forma que a luz do projetor inunda os corpos do público. O crítico português Vasco Câmara, em uma análise crítica desse trabalho, diz que nesse momento, abro aspas, a escuridão faz-se luz, saída não se sabe de onde, da sala em frente, porque afinal estamos num palco. O teatro está ao contrário. Nós somos imagem. Fecha aspas. Ao revirar o modelo de exibição convencional do cinema, Apichatpong proporciona ao público uma consciência da sua condição de espectador. Para o Apichatpong, o filme não está só na tela, mas também na sala como um todo. Por isso, tomar consciência dessa condição de espectador é tão importante para ele. Mais do que um filme, Apichatpong considera esse trabalho uma performance da projeção, na qual a narrativa deriva da luz, não de uma imagem. Há aqui um interesse em uma narrativa sem representação, sem figuração, sem referência ao real, em claro interesse na experiência do espectador com a sua obra, mais do que em contar uma história através da representação. Mas quando Apichatpong diz que cria a narrativa através da luz e não da imagem, uma pergunta me veio à cabeça. Que imagem é essa da qual ele está falando? A projeção de luz por si só já não configuraria uma imagem? Bem, a Rosalind Krauss, no seu famoso livro fotográfico, diz que na tradição eurocêntrica ocidental há um hábito de entender as imagens como a imagem de algo, isso é, abordá-la por sua função significante. Trata-se, portanto, de relacionar a imagem à representação, à simulação de algo exterior, tanto na figuração quanto na abstração.
Olhamos uma imagem e automaticamente tentamos identificar nela algo externo, em um processo que Emanuel Aloa identifica como de subordinação da imagem ao discurso. Isso é, há um desejo de conferir um sentido às imagens. Apichatpong parece justamente querer renunciar a essa imagem atrelada ao reconhecimento, contestando esse automatismo de identificação. Outros também já fizeram isso, como os artistas do minimalismo, que criticavam essa demanda de interpretação e correspondência com o real. Os minimalistas seguiam o caminho de um elogio à forma, como se fosse possível se livrar de qualquer tipo de relação de sentido. E nesse ponto especial, eles são bem diferentes do Apichatpong, porque ele também recusa a imagem enquanto identificação automática, mas se interessa pela imaginação e o sonho proporcionados por ela, em vez da sua materialidade. Então, há sentido, mas um sentido livre, múltiplo, fora de todo o condicionamento. Nesse sentido, talvez Fever Room esteja mais próximo de Alioxica e suas cosmococas, com as quais se propunha uma eliminação da imagem enquanto representação e uma resistência à primazia do sentido, valorizando experiências multissensoriais por parte do espectador. Como aponta a Tânia Rivera, minha orientadora do mestrado, não se trata apenas de proporcionar uma interatividade do espectador com a obra, mas, abro aspas, de convidá-lo a recolocar em jogo o mundo da representação e seu lugar nele. Assim, não se nega a produção de sentido, mas sim sua predominância e a identificação automática de um sentido já existente. Nesse trabalho de Oxyka, há espaço para imaginar, assim como em Apichatpong. Assim, quando ele diz que criou o Fever Room através da luz e não da imagem, acredito que ele quer dizer que ele renunciou à imagem carregada de significados externos e prévios, a imagem enquanto cópia, representação de algo. Como nada é imposto, nós que lidamos com a obra somos livres para interagirmos sensorialmente como quisermos, para fazer as conexões cognitivas que quisermos, bem distante de uma lógica da interpretação de uma representação clássica. Nas cosmococas, Alioxica revirou a primazia do sentido através do uso do frame, como elemento fílmico dissociado, paralisando-o de forma a quebrar com a continuidade e o encadeamento habituais de uma narrativa audiovisual, em uma resistência ao sentido e à representação. No seu filme Performance Instalação, Apichatpong recorreu a outro elemento cinemático, mas com o mesmo objetivo de Oxyka, a luz. E com isso nos proporciona uma espécie de mergulho rumo a um avesso, mais próximo da alucinação e do imaginário do que da consciência. É isso. Obrigada.